Eu sou aposentado da Polícia Civil, já fui bancário, já fui professor, já estive na Câmara dos Deputados, já estive na Câmara Local, já estive na Secretaria de Justiça. Eu já passei por diversas funções. A minha profissão hoje em dia está lá, como eu escrevi no livro, a função que eu mais gosto de exercer hoje em dia é de vovô. Mas aí eu aproveitei que só vovô não dava, fiz vestibular agora e passei no vestibular para a UNB. Sempre gostei de escrever, mas nunca tinha tido a ideia de escrever um livro. Durante a pandemia, minha filha mais velha chegou para mim e disse: pai, nós não vamos poder fazer a festa de aniversário do AU, como a gente chamava o meu velhinho, meu paizinho, que estava fazendo 90 anos. Nós não vamos poder fazer por causa da pandemia. O que você acha de escrever um livro para ele, uma história dele? Aí eu comecei a analisar e vi uma coisa. O meu pai foi um homem muito voltado para a família, aquele homem caseiro, aquele negócio todo. Contar essa história, em princípio, não ficaria uma história muito interessante. Então eu peguei a história do meu pai e, a partir de episódios da vida dele, eu criei em cima. Ela é uma história que conta passagens verdadeiras da vida dele, mas tem muita ficção. Então, por exemplo, tem um momento lá, meu pai, ele era muito resistente à dor. Quando mais jovem, ele deu uma de maluco uma vez e resolveu fazer um tratamento de canal sem anestesia. Tu já pensou um tratamento de canal sem anestesia? Era um doido aquele velho. Ele fazia um monte de coisa sem anestesia, mas era um doido. Então, na minha história, eu digo que meu pai e um dentista resolveram duelar. Então, na minha história, o dentista tá esperando por ele, o sicário, né? Eu botei lá o assassino, o cara com os olhões assim vermelhos, com um buticão e um escavador na mão, esperando pelo meu pai lá. E os dois lutam durante 2 horas e depois de um monte de sangue, meu pai emerge vitorioso daquela luta, porque ele sobreviveu àquele horror que deve ter sido um negócio desse tipo. Até ele reconhece que isso foi uma maluquice da parte dele. Reconhecia, né? Ele nos deixou em setembro. Então eu criei em cima disso. Eu nunca tinha feito, é engraçado, eu sempre gostei de escrever, mas nunca tinha tido a ideia de fazer um livro. Aí eu, conversando com essa mesma filha, eu disse: Natasha, eu peguei o gosto pelo negócio, acho que eu vou fazer um livro. Ela falou: faz, pai. E ela se tornou, de uma certa forma, minha auxiliar, porque a Natasha, ela tem muita sensibilidade e como conhece a minha vida, então às vezes eu escrevo uma história, ela diz assim: pai, você carregou nisso aqui e não era sua intenção é ir para cá. Ou então uma situação que eu descrevi realmente e que ela sabe que eu tenho muita mágoa daquilo, que eu tenho muita raiva. Ela falou: pai, não é a sua cara expor raivas, expor mágoas, não tá bom. Então ela analisa a partir da minha própria pessoa, porque ela me conhece bem. E desde então eu nomeei ela minha ajudante literária, né? E daí então eu comecei a fazer a partir de histórias verdadeiras, outras fictas. Fui montando, né, algumas experiências pessoais, algumas coisas que eu tinha ouvido falar. Existem 2 ou 3 que pode-se dizer que, se você se transportar para a realidade, você vai encontrar aqueles fatos daquela maneira. Deve ter umas 2 aí, ou 3 no máximo, porque o resto eu crio em cima, né? Você não faz da tua vida um negócio para fazer graça ou para alguém fazer história. Então você de repente está aí no teu trabalho e aí ocorrem diversos episódios e tal que você não tem intenção de fazer daquilo literatura, né? Então eu tenho que criar em cima, eu tenho que contar a história, eu tenho que fazer coisa. Inclusive, é uma das maneiras que eu gosto de escrever, é sempre levar alguma coisa de positiva. Embora eu não queira ser escravo de um formato, amanhã ou depois eu posso mudar a minha maneira de escrever. Acho que a gente tem que estar aberto sempre a mudanças, mas até esse livro, pelo menos, e por enquanto, na minha cabeça eu tenho que levar alguma mensagem. Seja uma mensagem banal, o cara ri só para rir, uma mensagem, no final, uma mensagem de alegria, né?
seja uma lição, seja alguma informação, seja alguma coisa. Eu não tenho história nenhuma que acabe de maneira negativa. Eu tenho uma história, por exemplo, que eu me baseei, parte, tá? Eu peguei muita coisa de outras histórias, mas parte na vida de uma pessoa que eu conheci. Esse cara, que era um trambiqueiro danado, esse cara morreu, e morreu de uma maneira muito ruim. A esposa dele entregou ele pra mãe, disse, cuida que o filho é teu. Coisa triste, o cara mingou na mão da mãe até morrer. Era um cara jovem, de 40 e poucos anos. Então, na minha história, eu tirei isso aí, eu abstraí isso daí. Eu não tenho esse tipo de intenção de passar um negócio pro cara sentir mal-estar. Né? Na minha história, ele se torna descrente de tudo. Ele era cheio de crenças, mas só que, na verdade, só tem uma crença dele que realmente é verdadeira. O resto eu inventei tudo. Mas ele, no final, se torna um descrente daquilo ali, pelos dissabores que ele vai enfrentando, fazendo coisa errada, né? Então, não deixa de ser positivo. Embora ele não seja exatamente um final feliz, né? E eu não estou preso a final feliz, eu quero que seja positivo, não feliz, né? Se for feliz também, melhor. Mas, no caso dele, ele se tornar um descrente de tudo foi uma evolução. Porque ele passou a vida fazendo coisas erradas, né? E aí ele se torna descrente. Na vida real, esse personagem, ele morreu, e morreu dessa maneira ruim. Então eu procuro eliminar isso daí. Eu lembro de um livro em espanhol que eu li uma vez, e eu fiquei até encantado com a maneira que o autor escreveu. Mas é uma coisa tão ruim, uma menina que era deficiente, que era não sei o quê, e ela tinha uma amizade com um menino que era cego. O dia que o menino enxerga, eles dois faziam declarações de amor um pro outro. O dia que o menino volta a enxergar, faz uma cirurgia, o menino tem por ela um total desprezo, porque ela era muito feia. E acaba que essa menina tem tuberculose, então ela morre. Gente, tu sai dali com uma vontade de pegar esse menino que voltou a enxergar, encher ele de murro, encher ele de pancada, sabe? E dar um mal-estar tão grande que eu já li esse livro há uns 5 anos atrás, até hoje eu não esqueço. Então eu não tenho essa intenção de causar isso daí, embora eu acho que seja uma arte, porque aquela história não aconteceu daquela maneira, pelo menos. Eu acho que ali foi a arte do autor, ele conseguiu o que ele queria, produzir um mal-estar da gente eterno, né? Que não nos abandona, né? Agora existem duas em especial. Uma Boa Troca, em que eu conto a história do menino, que hoje me chama de vovô, e aquela história, eu não mudei nem o meu nome, eu só não botei Luiz César, eu botei César. Aquela história, eu só mudei o nome dos demais personagens, porque são personagens que estão vivos, né? Tem mãe de filha minha no meio, tem minha filha, o próprio menino lá, que eu não sei se um dia no futuro... Se bem que a história acho que ficou legal pra ele. Ele é o personagem principal. Mas o meu desafeto na história, esse eu mudei em respeito às demais pessoas, não em respeito a ele. Eu colocaria o nome dele com a maior tranquilidade. Essa história é toda real. Inclusive a maneira que o nome foi criado. Essa história não vou dizer é toda real, eu digo que ela é 90% real, porque nem tudo eu sabia, então teve coisa que eu criei. Inclusive a maneira, porque foi uma senhora de 80 e tantos anos, que ela ouve a história, estava falando com a filha dela, e estava no Viva Voz, eu não sabia que estava no Viva Voz, e aí ela fez o comentário, você fez uma boa troca, né? Você queria tirar uma vida e você ganhou 2. Ela ainda falou para mim com um certo desprezo, pô, nem assassino tu né? Ainda olhou assim pra mim, tu não dá nem conta disso, né? Graças a Deus que não. E tu ganhou um filho, ganhou um neto, né? Então, essa história, ela é praticamente tudo. A outra é aquela gente que faz falta. Aquela ali, eu mudei o nome do personagem, porque tem amigos e tal, que podem achar que eu não deveria descrever a história dele. Aliás, eu não contei toda a história dele, mas ele tem uma história muito edificante. Agora, esse episódio, no final da vida dele, para mim foi muito marcante, porque ele já tinha quase 80 anos nesse momento. Ele era um cara tão diferenciado, se você chegasse agora no apartamento dele, metesse a mão na porta, abria, porque ele dizia que... eu acho que eu até escrevi isso lá. Ele disse que ele se recusava, dentro da concepção anarquista de mundo que ele tinha, ele se recusava a viver trancado. Então ele não trancava a porta, meu Deus do céu, que perigo. Um homem sozinho, idoso, em casa, e não trancava a porta.
Por outro lado, se aposenta, vai para Guarapari, volta de Guarapari, compra um apartamento de 4 quartos em Brasília. Naquele tempo ele estava bem de vida, inclusive, e compra aquele apartamento, mas ele, poxa, não gosto desse lugar. Ele não tinha carro, ele dizia que quando novo ele não tinha dinheiro nem para ter carro nem para beber. Depois de velho ele tinha dinheiro para os dois. Como ele preferia beber, ele bebia e não tinha carro porque ele achava incompatível beber e dirigir, né? Então ele achou longe. Tu acredita que ele vai e pega um apartamento? Não sei que valores teria hoje em dia. Creio eu que um apartamento como o dele lá valesse hoje em dia perto dos 2 milhões, talvez. Não sei, e vai e troca por um que não valeria 1 milhão. Uai, você quer trocar o seu apartamento pelo... E era isso. Aí ele tá vivendo no apartamento que ele queria, onde ele gostava. Aí vem o amigo com o filho com câncer e só tinha tratamento nos Estados Unidos. Aí algumas coisas ali eu criei, porque eu não conheço detalhes, mas eu sei que houve aquilo ali, que o cara estava choroso, que ele fala, poxa vida, eu vou perder meu filho porque eu não tenho dinheiro. E aí ele ficou pensando, ele conseguiu vender o apartamento, ele vendeu o apartamento e pegou o dinheiro todo e deu pro cara. E aí negociou com o comprador, que parece que não ia morar lá, negociou para alugar para ele. Quando ele morre, aos 85 anos, ele morre morando nesse apartamento. Olha que figura incrível, que figura ser humano diferenciado esse, né? Esse daí são 2 histórias, realmente, elas são... não tem sem tirar nem pôr. Vou de táxi, como eu disse ali, eu andei muito pouco de táxi. Brasília sempre foi a cidade do automóvel, então eu logo cedo, assim que eu comecei a trabalhar, eu comprei um carro para mim. Então eu andei pouco de táxi. Então mas algumas histórias foram marcantes. Como eu sempre, tá dando para ver que eu gosto de conversar, né? Eu converso muito, eu puxo assunto com o taxista e eu vou conversando com eles. E aí tem aquela história lá de Cascadura, que eu lembrei que eu nunca tinha visto um negócio daquele. Você vai comer uma pizza e o garçom diz pra você que a pizza lá dá diarreia, que a pizza não é boa. Não come essa aí não. O cara veio aqui comer outro dia, deu uma diarreia danada nele, né? E aí ele aconselhou, só tem 2 que prestam aqui, o resto não vale nada. Eu nunca tinha visto um negócio daqueles. Tem várias, né, que eu conto ali. Eu falo do taxista lá na Argentina que foi dizendo, roubaram tudo aqui tinha ferrovia até o sul da Argentina, aí não tem mais, agora só anda 100 quilômetros, roubaram tudo, igual lá no Brasil, né? Ele logo fez uma referência ao Brasil. É ladrão igual o que tem lá no Brasil. O outro também na Argentina, que é muito comum na Argentina, até depois eu pesquisei, porque eu achava interessante você entrar num táxi e o cara discorrer sobre economia, nem sempre com dados muito precisos, mas ele não era um ignorante. Teve um que uma vez eu fui do aeroporto de Ezeiza, porque eu estava estudando lá, né? Por isso que eu estava indo para lá. Eu fui do aeroporto de Ezeiza até a Recoleta, são quase 50 quilômetros, então o motorista ele ia me falando, e ele falou da crise no Brasil, e que ele já tinha avisado uma vez um brasileiro que a crise no Brasil seria muito pior do que na Argentina, porque o Brasil era muito maior, né? Porque o Brasil tinha maior população, uma economia muito maior e tal. Então ele vai discorrendo sobre os problemas econômicos e tal. Eu comecei a pesquisar e descobri que era uma prática muito comum na Argentina, taxista ser blogueiro. Um belo dia, um me chamou atenção especial, eu falo de outro, que era aquele velhinho lá. E eu achei incrível aquele Cutufia, que é o sobrenome dele. E ele chegou, nós sentamos, ele já não gosta que você sente do lado deles, né? Eu gosto de sentar do lado para ir conversando. Mas aí eu estava sentado atrás, ele falou, cuidado com a agenda aqui, que está aí atrás. Eu falei, agenda? Não tem agenda nenhuma aqui. Aí ele parou o táxi, cada um desse tamanho, pelo amor de Deus, minha agenda não está aí. Aí foi e abriu atrás o porta-mala, tinha caixas cheias de agenda. E aí ele encontrou a tal da agenda que ele queria, que era a mais atual. E ele falou, olha, não pode sumir nada, porque isso aqui é a minha vida. Ele ali, se você entrasse no táxi dele e ele achasse que você tinha uma conversa inteligente,
ele pedia para você deixar uma mensagem. Então, você conhecendo ele, se você não recebesse esse convite, porque ele te achou medíocre. Se ele achasse que você era uma pessoa inteligente, que tinha conteúdo, ele pedia para você deixar uma mensagem. E depois eu pesquisei o nome dele e descobri que ele era conhecido. E tinha muito reportagem de jornal com ele. Ele era conhecido como taxista das agendas. Então eu coloquei alguma coisa do que eu encontrei na minha pesquisa sobre ele e alguma coisa do que ele mesmo me falou, do desejo dele de criar um instituto de integração entre os povos. Eu achei fantástico um taxista idoso ter um sonho desses de integrar os povos. Olha, a ideia, eu nunca tinha visto nada parecido. Uma pessoa com a idade dele, que ele tinha ali, eu coloquei lá a idade dele, eu não estou lembrando se era 77, 67, não me lembro. Eu coloquei lá no texto. E esse homem dizer que ele queria criar um instituto de integração entre os povos. Isso parece que começou no início, quando ele pegava o táxi, que ele começou a perceber que haviam valores comuns entre pessoas de diversos lugares. E foi onde ele teve a ideia. Eu achei assim uma coisa extremamente edificante, uma pessoa com esse projeto. Ainda não obtenha sucesso, só dele ter essa vontade, eu acho que já é um sucesso. Ao trás de um volante de um táxi nessa idade, portanto, a vida dele não estava boa, senão ele não estava trabalhando numa idade dessa. E ele está, ao mesmo tempo, ganhando o seu pão de cada dia e, ao mesmo tempo, preocupado com a humanidade. Aquele outro pedaço que fala daquele taxista que eu disse que foi um anjo que eu encontrei. Porque eu estava destruído naquele dia. Meu primo era um irmão para mim, e meu primo morreu naquele dia. Naquela época eu não tinha celular. E então, quando eu cheguei na casa da minha avó à noite, ela disse: onde é que você andava? Tá todo mundo atrás de você. Eu falei: ué, pra quê? Seu primo, o André, ele morreu. Já estava até enterrado. Né? E eu, naquele jeito, eu fiquei meio tonto. Aí saí pela rua andando. Aí eu falei: pô, eu vou pra casa de alguém, mas quem? Aí lembrei do Zé Carlos, que eu tenho como meu irmão, que nós fomos criados juntos. Peguei um táxi e fui ouvindo essa história. Aquele homem que ele chega num dado momento e ele esperou eu contar a minha história, ele contou a dele. Que ele estava fazendo uma corrida, uma senhora que tinha um pacote na mão, um embrulho, e esse embrulho, ela, de vez em quando ela xingava, cala a boca, não sei o quê, e falava alguns impropérios, alguns palavrões, e aí ela falou, ele olhou e falou: a senhora está falando comigo? Não, senhor, pode ficar na sua aí, não tem nada contigo. Aí parou num shopping e falou: eu vou lá dentro pegar não sei o que, eu vou deixar minhas coisas aqui e daqui a pouco eu volto. E não voltou mais. Quando ele abre, aquela cena de horror, ele encontra uma criança recém-nascida, desnutrida, cheia de marca de queimadura, né? Quer dizer, quem teve aquela criança, o monstro que teve aquela criança, além de abandonar, além de não alimentar, ainda teve requinte de crueldade de torturar, né? Aí eu fiquei, aquilo me chocou, eu perguntei a ele: e agora? E essa criança? E aí ele abre um sorrisão até aqui e diz para mim: é o meu filho. Ele enche a boca e fala: é o meu filho, tá lá em casa. Até me emociono quando eu lembro. Ele fala: tá lá, gordo. É um conceito antigo de saudável, né? Gordo, brincando para todo lado, tá com 7 anos, feliz e tal. Então eu falei: nossa, eu num dia tão ruim para mim, eu encontro uma pessoa que me conta uma história dessas. No dia, eu marquei até com ele no dia seguinte para ele me levar no aeroporto e ele me deu bolo. E aí por isso que eu digo lá que eu já tinha tido o privilégio de conhecer um anjo. Eu não podia pedir, exigir que o anjo aparecesse para mim, 2 aparições do anjo para mim. E fui no outro táxi e guardei a história, né? Então é essa a história do voo de táxi. Quando em 2005 eu perdi meu filho, eu tive uma série de bloqueios. Um deles, não tinha uma razão de ser propriamente, mas um deles foi escrever. Eu não conseguia escrever mais. Fui servir em alguns órgãos, como Secretaria de Justiça e coisa e tal, até que o dia que quem me levou para lá saiu, e aí eu retornei à Polícia Civil, que foi por onde eu me aposentei. Lá eu era obrigado a fazer relatório. Então a minha literatura começou a ser
relatório de polícia. Nesse meio tempo, eu conheci um escritor. Algumas pessoas tentaram, nesse meio tempo, me convencer a voltar a escrever, mas não mexia no coração. Até que teve um escritor que ele falou assim: por que você não escreve um livro e dedica ao seu filho? Porque para nós, escritores, um livro é como se fosse um filho. Eu gosto muito de escrever conto. Não descarto a ideia de escrever um livro único, mas eu gosto muito de escrever conto. Cada conto meu, para mim, é um filho. Então, tem aquele filho que dá mais trabalho, tem aquele filho que dá menos, mas no final você ama todos. Nesse livro, eu diria para você que são todos meus filhos iguais. Mas eu já tô com a cabeça no próximo, que eu vou me basear na historinha que eu fiz pro meu pai quando ele fez 90 anos. Vou mudar uma série, porque aquilo foi um livrinho que eu fiz pra família. Eu vou fazer, vai ser o primeiro conto do próximo livro, e onde eu vou contar aquela história de uma outra maneira e vou colocar um episódio muito forte, muito duro no final. Esse vai ser o meu conto favorito por causa disso. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, eu pessoalmente acredito. Nada contra quem não acredita. Essa é a beleza da gente viver na democracia da qual tanta gente desdenha e atenta contra ela, né? Inclusive. Mas essa é a beleza de você ter a liberdade de culto, a liberdade de pensamento. A pessoa acredita ou não acredita? Eu, pessoalmente, acredito. Meu paizinho se foi no dia 6 de setembro passado. Meu pai eu costumo descrever como meu melhor amigo, meu exemplo de pai, meu exemplo de marido, meu exemplo de tudo. Meu pai é um homem que, para mim, era humano, claro, né? Tinha seus defeitos, seus problemas também. Porém, eu acho que se fizermos um balanço da vida, eu acho que ele acertou muito mais do que errou. E em relação à família, eu diria que 99% das vezes ele acertou, porque tudo que ele fez, como ele disse para mim, pouquinho antes dele ir para o hospital, que ele não saiu mais, como ele disse para mim, tudo que ele havia feito por mim não tinha sido sacrifício algum, porque tudo que ele fez foi por amor, entende? Então, como meu pai agiu com a família por amor, eu acho que ele acertou a maior parte das vezes, porque ele botou o coração em primeiro lugar. E no dia 6 de setembro, às 19 horas, eu estava no hospital, eu, uma irmã minha e uma amiga comum. Essa amiga tem um trabalho espiritual e tal, e ela disse para nós, às 19 horas exatamente, que meu pai já parecia que estar compreendendo que não era mais possível ele permanecer aqui. E que o quarto onde ele estava cheio. Ele disse: aqui está cheio de gente. Né? Lógico que está falando do lado espiritual. Eu não estou reconhecendo ninguém. A única pessoa que eu estou reconhecendo está aqui na minha frente. É o Vitor. O Vitor era o nome do meu filho. E ela descreveu como ele estava, tudo, e disse para mim assim: ele está dizendo que ama muito a família, que sente muita saudade das irmãs e que está aqui porque veio cuidar do avô. Isso foi às 19 horas. Às 19h03, essa moça, ela percebe alguma coisa, se levanta e apoia a mão sobre ele e começa a orar. Eu e minha irmã nos aproximamos do leito pelo lado oposto e assim, numa distância de menos de 1 metro, eu vi o velhinho partir depois da mensagem. Então eu costumo dizer que se existe alguma coisa, se pode ter havido alguma beleza no momento tão pesado, tão ruim quanto ver o teu próprio pai desencarnando, esse momento houve na hora que eu senti no coração que o meu filho tinha vindo buscar o meu pai. Então, esse daí vai ser o conto que eu vou gostar mais. Esse aí eu já tenho certeza. Pelos personagens envolvidos, eu sei que vai ser o mais que eu vou mais gostar. Eu gosto muito de toda vez que falo sobre esse tema, eu gosto muito de reforçar a necessidade que nós temos. Estamos vivendo um tempo de muita intolerância, né? E eu acho que a gente tem que ser mais generoso, até porque as religiões em si, elas pregam ódio, né? Não tem pregação de ódio. Eu não conheço nenhuma com pregação de ódio. Tem pregação de ódio a partir das interpretações humanas.
Mas os personagens principais, eles não fazem pregação de ódio. Se a gente compreendê-los no contexto histórico que viveram e tal, eles são revolucionários, inclusive, né? Então, eu, pessoalmente, eu não tenho uma religião, embora eu tenha simpatia pelo espiritismo. Eu leio sobre as religiões de matriz africana, eu leio sobre budismo, eu leio sobre hinduísmo. Isso não me impede de ler um Santo Agostinho, que eu acho incrível, eu acho que um pensamento fantástico, do Santo Tomás de Aquino, eu acho também incrível. Não sou especialista em nada não, tá? Eu apenas leio. E também não me impede de ser membro, fazer parte do canal do Pastor Caio Fábio, por exemplo, sabe? Que é uma pessoa que eu conheço desde novo. E como todo ser humano, eu acho que ele teve a oportunidade, acho que Deus lá em cima deu uma oportunidade para ele de melhorar com o envelhecimento, que eu sempre digo que o envelhecimento é a oportunidade que Deus nos dá para melhorar. Quando o cara fica velho e a mesma coisa que ele era antes, era bom ter morrido novo, pelo menos morria bonitinho. Porque vai ficar velho, vai ficar feio, vai ficar chato, sistemático. E não adquiriu sabedoria nenhuma, pelo amor de Deus, né? Eu, por exemplo, escuto ele direto, né? Agora, eu mesmo não me filio a nenhuma denominação. Como eu disse, eu tenho muita simpatia pelo espiritismo. Mas não me considero espírita porque eu abraço alguns pensamentos, algumas crenças em outras coisas que não tem nada a ver com o espiritismo. Um dia um amigo meu, muito vinculado a uma denominação dessas, ficou me enchendo o saco lá. Mas você acredita nisso? Falei, cara, quem codifica coisas geralmente é quem quer transmitir isso para alguém. Eu não quero pregar nada, apenas são coisas que eu tenho experiências. Tem coisa que eu vi, tem coisa que eu acho porque eu acho, não tem porquê. Vai estar no próximo livro meu, vai ter um que eu vou falar das minhas dívidas, como é que a dívida desaparece, como é que desapareceram. Desapareceram. Eu não atribuo a A, B ou C, mas eu botei na minha cabeça que foi que o autor dessa façanha, porque você vai ver, foram centenas de pessoas que levaram um cano de uma determinada empresa no Brasil. Centenas de pessoas, talvez milhares. Todo mundo na justiça, a empresa não fez acordo com ninguém. Quando eu olho na minha conta, a dívida desapareceu, cancelado pela própria empresa. E ainda me devolveram o que eu já havia pago. Aí o pessoal diz, eu falo, gente, eu sempre digo que isso é pequeno milagre. É um milagrezinho meu, pessoal. Eu não fico tentando inventar nisso aí, criar em cima disso, que eu sou algum iluminado, alguém que Deus escolheu. Não, eu sou uma pessoa comum. Eu não gostaria, se isso fosse possível, eu não gostaria que isso acontecesse, porque seria muita responsabilidade eu ser escolhido para alguma coisa. Ainda mais por quem, né? Escolhido por quem, né? Eu não quero, nem quero essa responsabilidade, mas que foi uma coisa, foi. Que foi um negócio diferente, foi. Eu tenho dois, eu tenho mais outro. O outro não vai estar na história não, porque não tem nada a ver com isso. Mas tem um outro. Tem um outro que apareceu, uma coisa que aconteceu. São coisas assim que eu não tenho como explicar. Na minha história eu vou explicar. Mas aí porque eu quero. Né? Agora, tem coisas que eu entendo daquela forma por estudo, por análise, por uma avaliação teológica, filosófica, né? E tem coisas que eu ponho na minha cabeça que é isso e pronto. Tem coisas que eu já vi. Né? Então é isso. E eu não tenho nenhuma pretensão aqui de pregar nada para ninguém. Se alguém me perguntar por que isso, por que você acha isso, eu te respondo. Mas é só, tá? Não me ponha em púlpito, porque eu não vou. Não tenho nenhuma intenção nisso daí. A gente constrói uma maneira de ver o mundo própria, pessoal. Não é para pregar para os outros, não é para encher o saco dos outros, ficar incomodando as pessoas, não. Cada um tem a sua. Se você falar para mim, eu queria conversar contigo sobre isso, a gente conversa. Mas eu e você, eu não vou submeter isso daí a uma plenária. Muita gente me pedia para escrever, só que eu, depois do momento que eu me bloqueei, que foi o momento que meu filho desencarnou, com 20 anos de idade, né?
estudante de direito, moleque bacana. Não é porque ele foi embora que ele era bacana. Se ele fosse uma peça ruim aí, eu ia doer do mesmo jeito no meu coração de pai. Mas poderia dizer, ó, um amigo uma vez me falou, fiquei até muito triste por ele, que o filho dele estava num assalto, numa troca de tiro. Né? Não, meu filho não, meu filho pegou uma carona porque estava querendo ver o avô. Soube que o avô estava na cidade, aí que pegou uma carona. Aí no caminho o rapaz estava dirigindo, empreendeu alta velocidade, não conseguiu controlar o carro e bateu com o carro a 140 por hora de frente no muro. Eram 3 jovens na época, todos com 20 anos. Os 3 da frente tiveram morte imediata e meu filho ainda ficou uma semana, né? Então, muita gente tentou me convencer e eu estava doido para ser convencido, mas é que ninguém conseguia falar algo que mexesse comigo. Até que eu conheci esse escritor e depois dele a minha filha, que me falou, pai, por que você não escreve tal coisa? Né? Então, assim, um apelo na minha cabeça, que foi o escritor, e um apelo no meu coração, que foi a filha. Eu acho que isso daí é que mais me motivou a escrever. E aí eu gostei, tô escrevendo agora. Peguei gosto, achei legal, porque é interessante, às vezes eu tô escrevendo, eu entro na história, quando eu me vejo, que eu tô aqui no computador, quando eu vejo, eu tô suando, eu tô agitado, porque eu tô dentro da história, né? Mesmo que a história seja de ficção, você entra na ficção também, né? Eu só exponho algum trabalho meu depois que eu gosto dele, né? De repente você pode achar que eu tenho muito mau gosto, né? Mas eu só exponho depois que eu gosto. Eu bato o olho e falo, esse troço não tá bom. Refaço, faço, e mostro pra minha filha. Aí depois da filtragem eu olho de novo e tal. Então, eu acho que são histórias interessantes. Eu acho que são histórias que são leves, que não tem coisa complicada. Quando eu faço uma menção, como Piuma, meu eterno voltar, eu faço uma menção a estoicos, a não sei o que, eu explico do lado o que é aquilo. Não tem uma coisa lá que você vai ficar, puxa, que coisa esquisita, esse cara fala difícil. Não tem isso, acho ridículo o cara que fica tentando exibir erudição. Eu acho que isso aí tá ao alcance de qualquer um. Né? Quando alguém vem me dizer, você sabe isso, você sabe aquilo, não sei nada. Tu lê o que eu leio, você vai saber o mesmo. Não tenho nada de especial em relação a ninguém. Não tenho, não quero ter. Ainda volta a dizer, não tenho. Se você falar para mim, olha, eu vou te dar aqui uma função aqui de proeminência, não quero, tu abro mão, tá? A minha missão maior nesse momento é ser vovô da Alice. Essa daí é a minha felicidade, entende? Então, assim, quem se interessou por tudo que eu conversei aqui, dá uma olhadinha, eu acho que é interessante, eu acho que é uma história interessante. Você não vai sair da história deprimido, nenhuma delas você vai sair deprimido, nenhuma delas você vai sair triste, não vai ser aquele negócio que você vai ficar guardando lá, pô, mas que coisa horrível, né? Que coisa esquisita, né? Que eu já vi uma vez, você chega no final do livro, você não sabe se as pessoas estão vivas ou estão mortas, ou se tem uns vivos e outros mortos, e o que é pior, disse para mim o meu professor na ocasião que a intenção do autor era aquela mesmo. Então, assim, ela é história com princípio, meio e fim, né? Todas elas têm um enredo. Eu acho que a minha mensagem poxa, dá uma lida, é o que eu mais queria. Quando o pessoal me perguntou um dia aqui, isso aí foi outro lugar que me perguntaram, você preferia ganhar 10 mil reais com esse livro ou 10 mil pessoas lerem e você não ganhar nada? Eu prefiro as 10 mil pessoas lendo, sabe? Eu prefiro as 10 mil pessoas lendo, que é isso que faz, nos torna humanos, sabe? É essa interação, é essa troca de ideias, é essa troca de valores. Isso constrói a nossa personalidade e a nossa identidade como seres humanos.